se para viver todos os seus sonhos, realizar todos os seus objetivos, se tornar uma pessoa melhor, você tivesse que deixar para trás, abandonar de vez as pessoas que você ama? Você teria coragem de seguir por este caminho para ser plena e feliz? Meu nome é Cintia Oliveiras e no vídeo de hoje eu quero continuar uns vídeos que eu postei atrás falando sobre como o ser humano deixou de ser para virar um fazedor. E esse pilar de hoje, né, do deixar ir as pessoas, é um desses pilares que faz com que a gente continue rígida, sem realizar os nossos sonhos, por causa do apego. E assim, respira fundo, relaxa, que eu não vou falar para você, deixa seus filhos, sua mãe, seu pai. Não vou acusar aqui ninguém, né? A gente anda acusando todo mundo, dando diagnóstico por aí. Mas eu não quero entrar nesse papel, até mesmo porque eu não sou médica, né? Médica de internet agora. E o que eu quero falar para você é uma coisa bem mais suave, vamos dizer. Não sei bem se é essa palavra. Mas é uma coisa que é tão inconsciente, essa é a palavra, que a gente nem percebe. Uma vez eu fui fazer um curso e ela falava sobre pactos, votos, contratos, esses cursos energéticos. E ela falou assim, quando você fala para uma pessoa, olha, eu vou te amar para sempre, sempre é sempre, né? Para quem acredita em outras vidas, é sempre também. Estou usando as palavras dela. E aquilo me impactou de uma tal maneira, porque a gente, principalmente quando a gente está no ápice da emoção, a gente fala coisas, a gente promete, por isso que dizem, né? Não vá ao supermercado com fome, não fale as coisas quando você estiver com raiva. Mas a gente tem esse hábito. O ser humano é assim, né? Nós somos viscerais. Algumas pessoas ainda pensam, né? Respiram antes de responder. Tô a aprender. Mas não sou assim ainda, não. Mas pelo menos eu já aprendi a não atacar as pessoas, é só falar como eu me sinto. Mas o tema do vídeo também tem a ver com este sentido. Porque muitas vezes não é abandonar as pessoas, pegar suas malas e ir embora. E eu falo isso porque eu tenho cliente que, por exemplo, mora com a mãe e com o pai e não se conformam com o jeito que os pais são. Só que também não se vê capaz de sair daquela casa. Então, olha só, né? A gente fica nos dois mundos. Eu não me sinto capaz e vivo num teto que eu não honro as pessoas que estão me dando isso. E por outra parte, em outro lugar, de um outro lugar, nós pegamos e honramos tanto essas pessoas que a gente deixa de realizar a nossa vida, os nossos sonhos, né? Quantas pessoas falam que querem prosperar, mas não prospera porque não se autoriza. Porque merecer a gente já merece, sempre vou falar isso. Mas porque não se autoriza, né? Não se permite. Porque elas vão se dar bem e de repente a família não vai poder viver isso. Né? O pai, a mãe, o irmão. E tem gente que se boicota justamente porque não quer sustentar essas pessoas. Fora as dívidas que nós achamos, né? Que a nossa família, que de repente nosso pai, nossa mãe tem conosco. Eu, até bem pouco tempo, alguns anos, né? Eu tô aqui em Portugal tem 4 anos, foi alguns anos antes disso. Um dia eu estava trabalhando a questão da prosperidade. E aí eu achei uma crença muito interessante. Momento de vulnerabilidade aqui. Eu conseguia ir num patamar de dinheiro, mas logo eu recaía. E aí eu precisava pedir ajuda. Para quem? Para minha mãe. E eu ficava nesse sobe e desce para pedir dinheiro para ela.
E quando eu estava trabalhando essas crenças, e foi até um trabalho autoral, né, que hoje eu utilizo até nos meus atendimentos, eu percebi isso. Que naquele momento me deu um choque, que são essas lealdades. Inconscientemente, eu achava que a minha mãe me devia alguma coisa, né? Por algumas questões que, como criança, eu não soube entender. Eu dei um significado de que ela me devia. Então era fácil, qualquer problema, eu corria para ela. Ela me deve, ela que me deu dinheiro, ela tem, né? Ela que me deu dinheiro, a criança. E quando eu descobri isso, eu lembro que eu estava caminhando na praia, eu andei 16 quilômetros entre ida e volta, trabalhando com as técnicas para poder limpar isso dentro de mim. E depois disso, eu nem sabia desse caminho do corpo, né, de agir como para poder ser, né, quem eu queria ser e ter o que eu queria, que era uma liberdade de assim, se eu quiser eu peço dinheiro para minha mãe, mas eu não preciso criar derrota para isso. Então, naquele dia, foi tão profundo aquilo, e eu deixei a coisa acontecer, depois de me trabalhar. E eu comecei a agir, mas eu não sabia. Hoje eu tenho o caminho, depois do caminho, né, a gente entende. E eu comecei a agir, a não pedir dinheiro, a viver com o que eu tinha. E depois de um tempo, eu comecei a criar, manifestar, chama como você quiser, comecei a ganhar mais dinheiro. Eu comecei a ter mais independência. E eu me recordo que uma vez aqui em Portugal, poucos meses depois que eu cheguei, um ano, acho que depois que eu cheguei, eu trabalhava para uma pessoa e ela deixou de me pagar. 3 vezes ela fez isso. E eu não falei nada para minha mãe. E um dia eu contando para minha mãe o que tinha acontecido, um tempo depois, ela disse-me: mas por que você não me falou nada? Que eu podia te mandar um dinheiro. E eu falei para ela assim: porque eu tenho. Eu tenho dinheiro. Não uma reserva de emergência, mas uma reserva de felicidade, né? Então, eu te agradeço, mas eu não preciso. E não foi de um lugar de revolta, de olha como eu sou melhor, porque não. A cura foi feita. Então, muitas vezes, para você poder, né, viver a vida que você quer, que você diz que quer, ser a pessoa que você quer, eu queria mesmo, sabe? Tipo, ter mais tranquilidade com o dinheiro. Mas muitas vezes você vai ter que abrir mão das acusações, dos pactos, votos, fidelidades que você tem com a sua família. Às vezes a gente faz esses votos, olha só, no casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, acho que é isso. E aí a outra pessoa que a gente tá junto, ela não se autoriza. Porque merecer, todo mundo merece, eu sempre vou repetir isso. A prosperar. Sabe aqueles maridos que não vão para frente, ou até mesmo aquelas esposas? E o cônjuge, os dois separados funcionavam bem. Bastou se juntar, juntaram miséria. Não é que juntaram miséria. São esses pactos que a gente faz. E aí, como é que eu vou ganhar mais que ele? Se o homem tem que ser o provedor? Como é que eu vou ter minha vida? Será que você também não tem essas fidelidades e esses acordos? Para você ser quem você diz que quer ser, você precisa deixar de ser essa pessoa. E você precisa desfazer esses pactos, contratos, esses votos. E você pode fazer isso, e deve, inclusive, de maneira energética, cortando primeiro esses vínculos. E depois, mesmo com dor, eu sempre vou falar isso, começar a agir diferente. Porque muitas vezes, depois que você resolve mudar, vem autossabotagem, vem um cansaço, com isso não vai dar certo, mas vai. É só uma fricção. E você não precisa entrar em modo de luta.
Você só precisa dizer, ok, vou fazer um pouco a cada dia. Eu serei essa pessoa um pouco a cada dia. Então, quando seu marido reclamar, né, que tem uma conta para pagar e que a vida tá difícil, você fala assim para ele: pode até estar difícil, mas eu tô disposta a continuar e ganhar mais. Você também, tá? Quando você pensar, para que eu ganho tanto dinheiro, né? Se eu tenho que mandar tudo para minha mãe, que não sabe nem se sustentar, eu posso ganhar mais. E eu não preciso mandar mais. Ela já é grande, né? Eu sou a pequena. E eu sei que falar, assim como eu tô falando nessa tranquilidade, é fácil. Mas eu também sei que fazer, agir, colocar isso em prática é muito difícil. Nessa história que eu te contei da minha mãe, eu lembro que eu passei por várias questões ali, né? Que a gente fala que a vida está testando o universo. Não, é só a gente vivendo as crenças passadas. Eu ainda acredito nisso, né? As coisas que estão mortas. Mas, e também o meu sistema nervoso, né? Me protegendo, porque é desconfortável, dá medo. Sempre vai dar um medo. Só que foi seguindo, com medo. Pelo menos essa realidade eu consegui mudar. Né? De eu não preciso da minha mãe. E eu tenho responsabilidade por mim, pela minha vida financeira, e ninguém me deve nada. Então, o exercício de hoje, que eu vou falar para você, pega seu caderno. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, tem um caderno e anota, sabe? Para pensar, para refletir no que você é parecido ou o que você refuta nas pessoas que estão próximas a você. Ao invés de ficar chamando de narcisista, disso, daquilo, que não vai te levar a lugar nenhum, né? Olhar o defeito do outro, olha onde você fica ressonante com isso. Ou aonde você quer destoar tanto que você está meio que acabando, né, com a sua vida, se colocando num lugar que você nem merece estar. Você merece muito mais. E aí você escolhe aquele que é mais forte, né? Sei lá, eu critico muito a minha mãe, mas olha qualidades, né? Eu vivo nessa casa, que bom, né? Não tô na rua, tô na casa da minha família. Ah, eles são difíceis, são, mas são os meus pais e o que eu posso fazer para mudar isso? Em mim, né? Como é que eu posso criar mais? Começa a visualizar a solução. Quando vier uma ideia, vier qualquer movimento, faça. Porque o seu cérebro, ele vai mandando para o seu sistema nervoso que está tudo bem, conforme você vai fazendo, não conforme você vai pensando. É por isso que eu conheço um monte de gente e eu já fui essa pessoa assim durante sei lá quantos anos, décadas, né? Não vou nem falar anos, é décadas. Que achava que sentar, mentalizar, fazer as ferramentas ia resolver minha vida. Então alguém me falava alguma coisa com as ferramentas, né? Chegava a uma consciência e eu queria meditar para ver como é que eu ia resolver, se eu não quero levantar e fazer. Então, eu sei que é difícil. A Cíntia, né, tá toda hora falando o que você precisa fazer, mas eu não vejo mesmo nenhum resultado, principalmente rápido, de pessoas que só estão na mente. Que o mundo energético, que são as ferramentas, e o mundo mental, e o físico, e o agir diferente. Então, o seu exercício de hoje é: olha para isso, quem você quer se tornar, né? Aliás, o que você quer para a sua vida e com quem você ainda tem pactos, votos, fidelidades, e quais são esses pactos? E passe a ser uma pessoa diferente, não a que honra, não a que briga, não a que critica e recrimina, mas a pessoa que agradece e que faz diferente, que age diferente. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar com as pessoas, deixar aí seu like e responde para mim no comentário.
você está preparada para deixar as pessoas em troca de realizar todos os seus sonhos e ser a pessoa que você gosta ou gostaria de ser? Um beijo.